Olá, bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões, organizado por mim, Neide Noffes, do Programa de Pós-Graduação em Educação e Currículo, e por minha grande amiga, Márcia Almeida Batista, diretora da Clínica Psicológica Ana Maria Popovic. Márcia? Olá, Neide, tudo bom? Estamos aqui de novo. De novo, né? No nosso programa, né? Hoje o nosso convidado, como sempre, muito especial para nós, o professor Fernando Almeida. Ele é professor doutor do Departamento de Clínica da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, na área médica do campus Sorocaba, né? Que gentilmente cedeu e está aqui conosco. O assunto, ele podia falar sobre vários assuntos, mas o que a gente decidiu que ele vai trocar ideias conosco é sobre a pressão alta. Como lidar com isso? Quais os sintomas? Bem-vindo, professor Fernando, né? E a pergunta é, enfim, pressão alta, o que é e como nós vamos lidar com isto, né? Olá, que prazer estar aqui com vocês, Neide, Márcia, queridas amigas. E é uma oportunidade sempre a gente conversar um pouco sobre esse assunto, a pressão alta, e que é muito importante, de fato, que pela natureza desse programa, que tem um acesso a diferentes públicos, então eu acho muito importante a gente conversar sobre esse assunto, e nesse sentido eu agradeço muito a vocês o convite. Muito bem, o que é pressão alta? Né? E como é que nós lidamos com esse problema? O nome técnico para pressão alta é hipertensão arterial. É um nome técnico, de fato, significa que a pressão do sangue está elevada e, popularmente, isso é conhecido como pressão alta. Na realidade, do ponto de vista etimológico, existe um estudo interessante em Brasília que as pessoas portadoras de hipertensão, eles nominam, né, pressão alta, que é a doença que eles têm, como problema de pressão. É interessante isso, né? Porque isso é um problema de longo prazo, eles entendem, tem o conceito de que isso é uma coisa que não tem cura, que é uma coisa que tem várias consequências importantes e tudo, mas que não tem cura. Então, é um problema de pressão. Enquanto isso está, de fato, na visão do portador da doença, assim, controlada, está relativamente bem, ele chama de problema de pressão. E eles têm uma coisa interessante que chamam de pressão alta ou pressão elevada, quando eles têm aqueles picos de elevação da pressão, independente da doença de base. Então, é uma coisa interessante nesse sentido, como a pessoa que é portadora, né, tem ideia sobre o assunto. Muito bem, por que isso é importante? Né? Por que essa doença é tão importante? Primeiro, porque ela tem uma prevalência muito grande na população adulta, e também, hoje, com o aumento do peso das pessoas, desde criança, né, vem aumentando progressivamente também entre crianças e jovens. Mas é uma doença que é predominantemente da população adulta, mais ou menos 32% da população geral, e ela vai aumentando com a idade. Agora, Fernando, só para a gente poder pensar junto, é uma doença, mas hoje muitas pessoas têm pressão alta. Sim. Virou quase que rotina. Eu tenho pressão alta, até porque é uma questão de oscilação, não é isso? Ela fica normal, vai alta. Existe algum sintoma que a pessoa diga, eu tenho pressão alta porque tenho tal sintoma, ou seja, a minha ansiedade sobe a pressão, não sei, alguma coisa nesse sentido? Que pergunta interessante, Neide. De fato, infelizmente, não tem qualquer sintoma que diga, olha, sua pressão está elevada. E as pessoas relacionam muito a questão emocional. Nós fizemos recentemente um estudo com os pacientes, as pessoas, eles têm uma ideia de que muito da pressão alta se deve ao estado emocional, a estresse, a sobrecarga que a vida nos traz, etc. Mas não é só isso, infelizmente não é. E isto pode, de fato, de alguma forma, piorar um pouco o aumento da pressão,
Mas, na maioria das vezes, esse aumento da pressão se deve a fatores genéticos, familiares. Se você conversar, a maior parte das pessoas que têm pressão alta, seus pais têm, irmãos, é muito comum na família. Aumenta com a idade, então, as pessoas, à medida que a gente vai ficando mais idoso, né, a prevalência é mais ou menos parecida com a idade da gente. Aos 50 anos, mais ou menos 50% da população, aos 70 anos, mais ou menos 70%. E, assim, nós estamos fadados a ter pressão alta, com exceção de uns poucos, né? Agora, é uma situação bastante, eu diria, não inédita, mas assim, depois de uma certa idade, tudo que a gente tem, depois dos 50, é fator da idade. É fator da idade. Tudo é fator da idade, então, com a idade, cuidado. Existe algum cuidado que você falou que não tem sintoma, mas existe algum cuidado que eu possa ter antes das idades que chega? Cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com não sei o que, depressão. Então, existe alguma sugestão? Existe, então, além do fator familiar e idade, raça, e os negros são mais propensos, os homens são mais propensos a ter hipertensão do que as mulheres, pelo menos durante o período em que as mulheres são férteis, porque o estrógeno protege muito a mulher disso, mas depois da menopausa a mulher tem tanta hipertensão quanto o homem, se não mais. Então, esses fatores a gente não consegue modificar, né? Infelizmente, não conseguimos reduzir nossa idade, nem mudar nossos pais. Mas o que a gente pode fazer, então? Isso que, de fato, é importante. As outras coisas que fazem a pressão aumentar. Então, o consumo excessivo de sal na dieta, isso é uma coisa importantíssima. Ganho de peso durante a vida. Então, esse é um dos fatores que faz com que você, à medida que a idade vai chegando, sua pressão também suba, porque nosso peso também vai aumentando com a idade. Então, o excesso de peso é, se não, o fator mais importante para o aumento da pressão, que a gente pode modificar, evidentemente, e que a gente geralmente negligencia essa questão. Não é que negligencia, também é super difícil trabalhar com essa. Eu sei que as pessoas ficam irritadas de ter que ficar tomando remédio. Eu sou uma delas. Né? Então, assim, elas querem parar de tomar. Elas querem parar de tomar. Aí você vai falando e eu pensei em compartilhar uma fantasia minha aí para você poder também alertar as pessoas, né? Vamos imaginar que se eu consigo, por exemplo, emagrecer, ficar magrinho, né, fazer exercício, aí tudo bem, posso parar de tomar remédio? Ó, que legal essa pergunta. Eu acho importante dizer, eu até já sei a resposta, vou te contar, mas eu acho que, assim como tem os remédios, os psicotrópicos, outros remédios que as pessoas, elas querem parar de tomar. Eu quero parar de tomar todos. Não quero tomar nenhum, né? Então, como é que isso funciona? Que quando você diz, aumento, ganho de peso, falta de exercício, tudo isso favorece que você tenha pressão alta. Então, a fantasia fica um pouco, se eu fizer exercício, se eu emagrecer, não preciso mais tomar remédio. O que acontece? Ótimo. Então, olha, se você, por exemplo, perder 10% do seu peso, se você tiver em excesso de peso, tiver com a pressão alta e perder 10% do seu peso, mais ou menos, sei lá, grosseiramente 7, 8 quilos, isto equivale mais ou menos a um medicamento para tratar a hipertensão. A pressão diminui, de fato. Se você estivesse tomando, por exemplo, 2, 3 medicamentos, você poderia retirar um deles ou diminuir as doses, e, eventualmente, até retirar o medicamento, se todo esse trabalho for, de fato, bastante efetivo, como é. Então, redução de peso é o mais efetivo, redução do sal, atividade física e uma dieta rica em verduras e frutas, e com pouca proteína de origem de carne vermelha, essas coisas. Então, essas são as recomendações mais importantes. E elas são muito efetivas, muito efetivas. Você pode, sim, deixar de tomar medicamentos, porque está fazendo isso, e isso está tendo o efeito desejado. Algumas vezes, a sua pressão não controla, mesmo estando tomando vários medicamentos. E aí, você passando a fazer
tendo essas modificações no seu jeito de viver, e os remédios passam a ser efetivos, entende? Então, tem muito benefício, isso é extremamente importante. Sua pergunta é ótima nesse sentido. Vale muito a pena acreditar que é possível. Claro que é difícil, né? A gente sabe quanto é difícil fazer dieta, quanto é difícil manter atividade física regular, né? O sal é uma coisa que é muito boa para o paladar, né? É difícil também, mas a gente vai acostumando com essas coisas, são modos de viver que você vai Né, ter que Fernando? mudar. Talvez alertar que a retirada do medicamento seja com acompanhamento médico, né? Claro. Não por conta própria. Não, claro. Porque claro. a gente, às vezes, pensa assim, agora que eu reduzi, tal, não sei o quê. Eu acho que o acompanhamento médico é sempre muito importante, porque esse acompanhamento que eu acho que a população deveria ter acesso, né? Porque aí o médico vai dizendo, olha, seu exame de sangue, olha, seu não sei. Não é um lobby da classe, viu? Não é. Mas o acompanhamento médico não precisa ser exatamente médico, ele pode ser um acompanhamento na sua unidade de saúde, não precisa ser com o médico, pode ser com o pessoal de saúde, enfermagem, pode ser com outros profissionais de saúde. Enfim, você tem que ter acompanhamento e as unidades de saúde estão preparadas para isso. O que você pode fazer? Então, se você tem pais que têm pressão alta, se você tem pré-fatores de predisposição importantes, meça sua pressão regularmente, porque, como nós dissemos, a doença não tem sintoma. Então, você só fica sabendo se a pressão está alta se medir. Então, essas pessoas têm que medir regularmente a pressão. E o que a gente vê? Olha, a pressão vai aumentando lentamente, ela vai se instalando insidiosamente, né? O que você pode fazer aí para que ela nem chegue lá no nível que a gente considera como hipertensão? Você começa já a fazer essas ações que podem modificar a evolução da pressão, não deixar ter excesso de peso, então, ou reduzir preferencialmente, consumir menos sal, fazer atividade física, ter uma dieta rica em frutas e legumes e verduras, que isso, de fato, vai contribuir para o controle da pressão. Então, você não deixa nem a doença se instalar. E se, apesar de tudo isso, a doença ainda vai se instalando, aí você pode lançar mão dos medicamentos que são tão efetivos, e na grande maioria, hoje tem poucos efeitos adversos, né? Porque a maior parte das pessoas se preocupam muito, eu não quero tomar esse remédio, porque isso faz mal para tal coisa, isso dá outro problema, né? Enfim, os medicamentos hoje disponíveis para tratamento de hipertensão, principalmente quando se faz uma boa combinação, em doses baixas, etc., eles são muito efetivos e têm pouquíssimos efeitos colaterais. Então, a gente toma aí o remédio de manhã, todo dia, aí facilita a vida da gente também, né? Um outro ponto, né? Hoje está no mercado, né? No mercado, os medidores de pressão. Que legal. Os medidores de pressão. Estão aí no mercado eu mesmo já comprei um, eu tenho em casa. Se eu sinto alguma coisa diferente, eu vou lá medir. Você acha isso certo? Ou a gente fica ansiosa antes do tempo? Porque tendo medidor, né? Eu também não quero nem fazer propaganda nem nada, apenas é uma situação que eu vejo que as pessoas hoje está popularizado, né? Você acha que isso é interessante, não é? Isso é perigoso? O que você acha? Eu já estou respondendo antecipadamente, mas olha, quando esses medidores começaram a aparecer, a classe médica ficou muito preocupada. Não, as pessoas vão começar a medir pressão, vão mexer no remédio, vão fazer tal coisa, dando este quê de que nós temos autoridade sobre o paciente, sobre a doença. Não é isso, né? Não é essa maneira de se pensar de uma doença que é crônica, que precisa muito do comportamento do paciente para ajudar no tratamento. Então, é muito oportuno, é muito útil que as pessoas tenham o aparelho que mede a pressão em casa, porque elas passam a ter uma referência diferente daquilo que você vê no consultório. Porque a pessoa vem ao médico uma vez cada 3 meses, uma vez cada 6 meses, e você mede a pressão lá 2, 3 vezes. O que significa isso na vida da pessoa?
né? Se você puder ver isso, ver os valores de pressão com mais frequência, etc., você tem, inclusive, um alerta de que, sua pressão não está bem controlada, ou não, a pressão tem ficado muito baixa, estou sentindo tais problemas, vou ligar para o meu médico, vou mandar uma mensagem, querendo saber o que eu posso fazer. Então, isso, ela dá muitas informações que são muito úteis para nós que estamos cuidando dos pacientes. Então, o aparelho é muito útil. Só para terminar, Márcia, pode falar, não tem problema. Porque a questão do aparelho é muito importante. Aparelho que se coloca no punho, eles não têm muita reprodutibilidade. Eles têm um risco de estar medindo pressões erradas, porque mexe, um pouco que você mexa, não sei o que, já... Os aparelhos que se colocam no braço, eu estou levantando aqui, né, para medir a pressão, são os melhores. São aparelhos automáticos, fazem a medida de pressão sozinho, tem um custo baixo. A gente vai ver em farmácia, esses aparelhos custam de 150 a 200 reais, e você usa para a vida inteira, eles não descalibram. Então, tem algumas marcas preferenciais que eu nem vou citar, porque são certificadas. Mas hoje, todos os que são colocados no mercado nacional, eles têm certificação pelo Instituto de Pesos e Medidas. Então, eles são certificados. E, enfim, deve sim ser utilizados, e eles contribuem muito para o controle da pressão. Então, eu vou pensar na ideia de controle, que é uma questão que eu queria entender. Acho que, assim, eu sou do tempo que as pessoas iam na farmácia tirar a pressão. Elas não mediam, elas tiravam a pressão. Né? E que a gente usava aquela coisinha com estetoscópio, e como minha mãe tinha muitos problemas de pressão, eu aprendi isso desde pequena, a tirar a pressão, né, com aquele estetoscópio, ouvindo o coração bater e tal. Mas aí eu fiquei pensando numa outra coisa que eu já ouvi falar, que assim, que algumas pessoas elas não têm pressão alta estabilizada, mas elas têm picos de pressão. E esses picos de pressão sempre são para o alto, nunca são para baixo. Né? Como é que é isso? Isso faz sentido? Não tem a ver? Se forem para baixo, não tem importância? Como é que é? E que ótimo. As perguntas estão perfeitas. Estou muito feliz com elas. A nossa pressão, ela se modifica o tempo inteiro. Então, não tem nada de errado eu medir nesse momento. Eu vou falar números que os leigos habitualmente falam. Eu, quando faço medida da pressão, a gente não pode tirar a pressão, né? Senão a pessoa fica séria. Mas isso aí é um folclore, né? Enfim, o correto é fazer a medida da pressão, ou determinação da pressão, mas enfim. O aparelho faz muito bem, eles são muito precisos, e com exceção desses de punho, que tem mais variabilidade, os aparelhos de braço, eles são muito precisos. E o número que estão verificando são, de fato, os verdadeiros. A gente tem, inclusive, estudos sobre isso, publicados, etc. Não é para duvidar do aparelho de jeito algum. Mas as pressões têm variações mesmo. E aí, como é que faz? Né? Eu meço minha pressão agora, está 13/8, daqui a pouco está 15/10, será que subiu demais? Depois, mais tarde, 12/8. Então, ela sofre mesmo variações durante o dia. E existe, inclusive, maneiras de você avaliar isso com aparelhos que ficam pendurados na gente aqui durante 24 horas. É um saco, mas ajuda, são muito úteis para a gente entender o que está acontecendo, porque, às vezes, a pessoa tem nós, normalmente, temos uma queda de pressão noturna durante o sono. E algumas pessoas não têm isso. Isso é ruim, porque aquela folga que a gente dá. A pressão é como se fosse a carga para o sistema cardiovascular, para o coração e para os vasos. Então, quanto mais elevada ela está, maior a carga que a gente está trazendo para esses órgãos. Durante o sono, quando a pressão cai, isso ajuda a dar uma folga para o sistema cardiovascular, né? Então, essas variações todas são normais, existem maneiras de avaliar isso de forma bastante precisa, medindo pressões a cada 15, 20 minutos, e aí você fica com aquele mapa, é um mapa mesmo, né, de 24 horas, e que dá uma ideia muito boa para a pessoa que está cuidando, para
médico ou técnico, etc., sobre a pressão. E essas variações diárias que você, eu medi agora, está assim, está assado, não se preocupe com isso. Preocupe-se sim, medi uma pressão 15 por 10. Está acima do que eu tenho habitualmente. Fique tranquilo e tal, mais tarde mede de novo, amanhã cedo mede de novo. Tal. Se ela persistir elevada o tempo todo, aí sim é uma coisa que eu devo ficar preocupado e me referenciar ao médico, ao profissional de saúde que está me cuidando, etc., que vai te dar uma orientação, o que fazer em relação a isso. Mas uma ou outra medida, assim, durante o dia, inclusive é muito importante dizer para quem está medindo pressão em casa, né, que essas variações acontecem e que elas são normais, entendeu? Isso faz parte da variação. Aí tem pessoas que têm essas variações, mas tudo lá em cima, 18 por 12, 15 por 10 e 16 por 11, todas muito altas. Então, isso é para ficar preocupado mesmo, né? E já que nós estamos falando em números, quais são os números desejados, né? Então, uma coisa interessante é que os últimos estudos de acompanhamento de pessoas com hipertensão são feitos com esses aparelhos que medem em casa. Olha que legal. E eles medem em casa e medem depois no ambiente hospitalar, no ambiente que eles estão sendo atendidos no estudo. E existe uma grande concordância entre esses valores. Então, a gente deve acreditar nos valores que vocês têm, que a pessoa que está medindo tem em casa, né? Então, isso é muito importante e eles trazem, de fato, boas informações, né? Então, veja, o número ideal de pressão é manter por volta de entre 12 e 13 por 8. Se tiver por aí, pode estar 7, pode estar 6, algumas pessoas mais idosas costumam ter a pressão máxima ou sistólica um pouco mais elevada, então, sei lá, ele tem 12 por 6, entendeu? Então, se o número da pressão máxima entre 12 e 13 é o perfeito, é o desejado, é o que você poderia ter. Claro, vai ter um ou outro momento que está um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, mas para a gente ter uma ideia do que é importante no controle, é esse valor, já que nós estamos falando de medir casa. Fernando, ainda não sei se é o senso comum, por isso que eu estou perguntando para você, o científico, o senso comum, quando algumas pessoas medem a pressão e ela está alta, a primeira situação do senso comum é se acalma, fica quietinho, deita um pouco. Isso é natural, não é? Como a gente lida quando a pessoa aumenta a pressão, identifica que ela está com uma pressão mais alta do que o comum. Então, a primeira coisa que a gente sempre se preocupa é se você, como é a grande maioria das pessoas, toma um medicamento para tratar a hipertensão, está tomando regularmente, né? Se não está, a providência, obviamente, é passar a tomar regularmente. Não fazer nada de absurdo. Olha, vou tomar mais um comprimido daquilo, mais. Não. Tome seu remédio regularmente, aquilo que já vinha tomando, etc. E essas atitudes aí, pode tomar uma bebida alcoólica, pode tomar não sei o quê, pode fazer... Olha, o que de fato funciona assim agudamente é uma coisa de relaxamento. Relaxamento ajuda, a respiração. Vocês que trabalham na área a Márcia na área de saúde, etc., todas as coisas que têm efetivamente ação sobre o sistema cardiovascular, etc., começa com a respiração, né? A respiração profunda, que te causa um relaxamento. Isso, de fato, ajuda muito. Já teve estudos, inclusive, fazendo isso. Isso é uma coisa que pode fazer, não vai prejudicar ninguém. E se a pressão não estiver alta, vai ajudar também. Né? Então, esse tipo de coisa, assim, evitar, vou tomar remédio, vou correr para o pronto-socorro. Não, principalmente se você estiver vendo uma medida assim em casa, não é coisa de ficar preocupado. Existem algumas situações, eu vivi isso a vida inteira de cuidado com pressão, né? E que eu acho que talvez seja interessante a gente pensar que, assim, existem algumas situações em que a pressão, por N motivos, ela desce, né? Uma pessoa reconhecidamente com pressão alta e tal, ou vai para a praia,
e a pressão não fica mais tão alta, ou ela aconteceu alguma coisa, a pressão foi para baixo. Nessas situações, a gente não toma o remédio? Existe a possibilidade de uma autogestão desse remédio da pressão, ou tome todo dia e não dê trabalho? A gente tem uma certa preocupação mesmo com isso, da pessoa, nessa gerência do medicamento, etc., fazer coisas que não deve, né? Então, assim, eu estou considerando agora, como popularizou a medida de pressão em casa, etc., e é disso que você está falando, faça mais medidas, né? Espere um pouco, meça mais tarde, faça 2, 3 vezes seguidas, porque às vezes você mede, eu nunca meço pressão no consultório uma única vez, sempre várias vezes, porque tecnicamente até pode ter erro, entendeu? Então, faça várias medidas, confirme que de fato aquilo é verdadeiro. A pressão está mais baixa, continue tomando seu remédio. Aquilo pode ser mudanças, você está indo para a praia, por exemplo, está mais relaxado, a diferença de pressão atmosférica pode interferir um pouquinho na pressão arterial também. Então, todas essas coisas podem estar acontecendo. Mas, assim, não tome medidas... Acho que o que é importante recomendar é que não tome medidas drásticas por uma coisa assim... Está se sentindo mal de verdade, tá? Aí tudo bem, vamos lá pensar em suspender um medicamento, alguma coisa assim. Mas pela medida de pressão, não. A pressão alta e bebida alcoólica, elas podem... Como você vê isso? Pode. Não tem... Nenhum problema, assim, claro, excesso de bebida alcoólica ou alcoolismo, de fato, isso é outra coisa. Ele é uma pessoa que é dependente de álcool, toma uma quantidade exagerada, etc., isso faz mal e aumenta a pressão. Agora, tomar bebidas alcoólicas, particularmente vinho, que tem umas outras substâncias misturadas além do álcool, que são muito favoráveis para o sistema cardiovascular, é até desejável, entendeu? O equivalente a 2 taças de vinho por dia, ou 2 doses de bebida destilada, ou 2 latinhas de cerveja. Isso é, inclusive, recomendado como uma coisa que é importante socialmente e que pode trazer, inclusive, benefícios para a redução da pressão. Coisa boa. Bom, não é? Às vezes, socialmente, você fica muito desagradável, todo mundo tomando socialmente, isso, comemorando, espumante. Nem posso tomar uma taça de vinho, eu tenho pressão alta, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Então, eu acho que é uma coisa interessante. Mas não é um remédio para baixar a pressão. Não. Não é algo que você tem. E, obviamente, aquelas pessoas que têm dependência de álcool, tem outras questões, não devem ser estimuladas a usar. Né? Sim, não é nenhuma apologia a favor do álcool. Só um respeito socialmente, porque, às vezes, algumas situações como essa põem muitos obstáculos. Cuidado com isso, cuidado com sal, cuidado com a idade, cuidado com isso. A gente fica, de repente, extremamente ansioso e mal-humorado, como se fosse impedido. E mesmo com medicamento, tomou um remédio, não tem problema tomar uma taça de vinho, tomar uma cerveja, entendeu? Sim. Existe alguma recomendação que você fale assim, isso é essencial para quem lida com pressão alta? Tem alguma recomendação nessa linha? Eu acho que a coisa essencial é seguir a orientação dos profissionais de saúde que estão te cuidando, porque eles é que te conhecem melhor. A gente está fazendo aqui, obviamente, recomendações gerais, mas Sim. É muito importante aquela relação que existe entre o médico, o paciente, o profissional de saúde, o paciente, que vai conhecendo, que vai entendendo o que acontece com aquela pessoa. De fato, aquilo que a gente deseja, né? Que as pessoas sejam entendidas como pessoas, e não como a doença, a hipertensão, ou como qualquer outra coisa, mas que entendam as relações. Então, eu acho que ouvir
o seu profissional de saúde que está cuidando de você é fundamental. Tá bem mineiro esse, ou profissional de saúde, que aí que eu fiquei pensando. Não, Qual? olha, O cardiologista, o clínico geral, a eu ginecologista. gostaria muito que todas as pessoas com hipertensão fossem cuidadas pelos nefrologistas, que é a minha especialidade, mas nós não temos corpo de pessoal para isso. Mesmo os cardiologistas que cuidam muito não têm. É uma doença muito prevalente que precisa ser vista por todo mundo. E o que eu sou francamente a favor que seja acompanhada pelo médico, mas não todas as consultas, entendeu? Outros profissionais de saúde devem participar desse cuidado, porque eles melhoram muito o cuidado ao paciente, ao indivíduo com pressão alta, com diabetes, com N e outras doenças, não é exclusividade da hipertensão isso, e eles contribuem muito e têm visões diferentes sobre o assunto e conhecem melhor a pessoa. Então, eu insisto nisso porque acho que isso é uma coisa muito importante. Certo. Bom, nós estamos terminando o nosso programa. Queremos agradecer a você, Fernando, pelas palavras tão importantes para nós, né? Para o pessoal que nos assiste, que quer ter acesso às informações diversificadas, né? Suas palavras finais e a da Márcia também. Só agradecer muito, Fernando, e a todos que nos ouvem. Obrigada, até mais. Eu fico muito feliz que tenha sido útil e que eu imagino que, de fato, as pessoas com pressão alta têm N dúvidas e coisas, e fico muito feliz, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de dividir com as pessoas esses conhecimentos que a gente tem, porque está na academia, né? Certo. E na prática. Os espectadores, né? Um final de dia, um final de um tempo bom para nós, e acreditemos que os nossos especialistas estão aqui para nos ajudar, médico, psiquiatra, psicólogo, educador e todos eles. Beijos. Todos nós. Grande beijo.